antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do consultório aberto. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Maria Eduarda, que eu já nem consigo mais falar doutora Maria Eduarda, ela disse que é a mãe que chama assim, quando está nervosa. Para a Duda, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. Gente, tem assunto sobre mentoria, beleza, estética, para você profissional, para você que está buscando uma harmonização natural, se é que isso é possível. Vamos ver se ela explica isso, se há essa possibilidade mesmo. Hoje, esse é o nosso assunto aqui no Consultório Aberto. Duda, bem-vinda. Obrigada, Carol. Se apresenta, fala um pouco primeiro da sua formação, por que essa escolha pela biomedicina. Acho que é legal também a gente falar dessa profissão da biomedicina, o que lhe é possível de procedimentos para fazer, porque eu acho que às vezes quem está em casa tem essa dúvida. E é isso, o consultório está aberto para você. Obrigada. Bom, eu sou formada em biomedicina e fui para o ramo da estética, sou biomédica esteta. Quando eu entrei para a biomedicina, eu trabalhava com moda. Tinha nada, acho que dá para ver aqui, ó. Eu estava olhando e pensei, gente, por que tem? Trabalhei com moda 6 anos, eu amava. Só que quando eu passei para moda, minha mãe falou, você tem que ir para São Paulo, porque aqui em Brasília você não vai conseguir desenvolver. E eu tinha um bebê na época, o João Pedro, e aí eu falei, não tem como eu ir. E eu já gerenciava a clínica da minha mãe e gerenciava a loja. Eu pensei, vou fazer administração. Entrei para administração, fiz 6 meses, não me encontrei, não estava gostando, e minha mãe sempre no meu pé. Por que você não vem para beleza? Por que você não vem para a área da saúde? E eu sempre resistente, não gosto, não quero, não é a minha praia. E aí eu comecei a ver a necessidade dentro da clínica de um profissional que trabalhava com injetável. Porque na época, hoje fisioterapeuta já pode fazer injetável, né? Minha mãe é fisioesteticista, mas na época não podia. E aí ela tinha que contratar o médico e o biomédico para poder fazer os procedimentos. E muitas vezes chegava uma pessoa lá na hora, eu queria fazer um botox, ainda tinha que agendar, ainda tinha que ligar para o doutor para ir lá. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou tentar. E a biomedicina, ela tem 32 áreas. Embriologia, área de hospital,
laboratórios, reprodução humana, perícia, estética, enfim. Eu falei, vou fazer, depois decido o que eu quero. Posso ajudar minha mãe na clínica, mas não sei se é isso que eu vou atuar, né? Comecei a fazer biomedicina, o primeiro semestre foi só as lágrimas. E aí depois eu comecei a me apaixonar, mas eu queria hospital. Eu falei, eu quero hospital, quero trabalhar no setor hospitalar. E aí não aconteceu, né? Porque depois de um período eu me apaixonei pela estética, comecei a trabalhar dentro da clínica, a estagiar, ter mais convívio, mais prática. E desde o início a minha mãe já foi me passando as coisas, me ensinando muito sobre a fisiologia e anatomia, que a gente vê muito pouco na biomedicina, então ela já foi me passando isso que é mais do lado de fisioterapeuta, né? E aí me apaixonei, vi que eu realmente nasci para isso, e antes mesmo de me formar, eu já comecei a fazer os cursos de injetáveis. Não fiz o contrário, né? O pessoal geralmente se forma para depois fazer os cursos. Eu fiz o contrário. Era mais ou menos 1 ano e meio antes de me formar, já comecei a fazer curso de injetável, já fui atrás de fazer botox, enfim. Então, quando eu formei, eu já estava com a mão bem moldada. E eu me encontrei. Realmente eu vi que isso era o que Deus tinha para mim. E tem quanto tempo já que você está atuando? Você falou minha mãe, explica pra gente, você é sócia da sua mãe, Sim. tem uma clínica, como é que funciona? Nós já temos a clínica há 27 anos, Uau. né? Minha mãe que fundou, minha idade. Ela abriu a clínica quando eu tinha acabado de nascer. E hoje nós somos sócias. Nós dividimos toda essa parte, ela fica com a área mais tecnológica de equipamentos, alta tecnologia, e eu fico com a parte de gerenciamento financeiro e a parte de injetáveis. Então, a gente consegue separar bem e, ao mesmo tempo, casar. Então, nós costumamos fazer as consultas juntas, porque talvez a paciente tenha indicação dos dois, de um ultrassom microfocado, que ela é fantástica, com um injetável, um bioestimulador, um botox, que já é a minha área. Então, a gente gosta de unir os dois. E aí, a atuação mesmo, na área prática, eu tenho 3 anos. Mas eu já estou na clínica há muito tempo, desde que eu nasci nessas fraldas. Você tem uma formação técnica muito forte, né? São siglas que eu gostaria que você explicasse, inclusive você que está nos assistindo. É muito importante, eu falo isso quase em todo o programa. Pergunte, não saia com dúvida da consulta, porque muitas vezes você está tão focado em algum resultado, já vai com um direcionamento tão específico, então pergunte. Se não tem coragem de perguntar lá, hoje eu vou perguntar por vocês. Então, a sua formação, ela é extremamente técnica, você realmente se dedicou a isso, tem ROF, tem Froze, tem Beauty. Explica o que é tudo isso e como você vem aplicando, o que você encontrou realmente nessas formações, essa tecnologia que você aplica hoje na sua metodologia, no seu protocolo, enfim. Eu me formei em biomedicina estética, né? Mas a minha especialização é em ROF, que é a harmonização orofacial. Então, a gente trabalha muito com face, com injetáveis. Então, eu me especializei nisso. Bioestimuladores, botox, preenchimento. E quando a gente fala de harmonização, Carol, não é somente o injetável. A harmonização é um conjunto de procedimentos que vai deixar seu rosto mais harmônico. Então, pode ser uma tecnologia associada a um injetável, não necessariamente é o próprio injetável. O Fresh Frozen foram formações que eu tive em cadáveres frescos, que é super importante porque a gente sente ali exatamente como se estivesse aplicando em um humano. É um humano, né? Então, a gente vê a questão da vascularização, a gente vê a questão do tecido, aonde que a gente está depositando aquele produto. Então, se especializar em um procedimento em cadáver fresco ou em materiais que a gente utiliza em cursos convencionais é totalmente diferente. Então, isso faz uma diferença muito grande, principalmente na mão do profissional. E a questão do endolaser, como é que associar tanto a especialização em orofacial, é isso? Isso. O endolaser, ele chegou tem poucos anos no Brasil, né? Ele já era utilizado nos Estados Unidos, fora, e chegou há poucos anos. E eu fui uma das primeiras profissionais em Brasília
a procurar a técnica. Era muito diferente, é um tipo de técnica injetável e tava o boom do endolaser, todo mundo querendo fazer endolaser e ninguém fazia em Brasília. Eu falei, vou fazer. E eu fiz em uma das primeiras turmas com cadáver. E eu me apaixonei. Então, é uma tecnologia, mas se enquadra no campo do injetável. Porque a questão da anestesia, da técnica, é minimamente invasivo. Então, se encaixa nos injetáveis. Só que a gente consegue fazer tanto face quanto corpo. A gente consegue dar um refinamento corporal com endolaser, pós-lipo, quando a paciente fica com fibrose, ainda fica com aquela flacidez, a gente consegue entrar com endolaser para dar aquela coladinha na pele, face, dar aquele contorno facial, dar aquela levantadinha na pele. Então, é uma tecnologia, se enquadra em tecnologias, mas como é minimamente invasivo, se enquadra também no campo de injetáveis. Então, é como se fosse a sua abordagem. Você É. utiliza tanto da tecnologia, no caso do endolaser, e também dos injetáveis para atingir o objetivo desejado ali. E não só o endolaser, a gente tem várias tecnologias. O endolaser é o que eu amo, é o que eu mais gosto de fazer, e é o que eu consigo entregar resultado tanto facial quanto corporal, mas nós temos várias tecnologias. Tem paciente que chega lá falando, quero fazer endolaser. Eu falo, infelizmente não é para você não vai ter um resultado tão bom. Vamos entrar com outra abordagem, com outra tecnologia. Para quem é o endolaser e que resultado, para que fique bem claro assim, ele gera? Olha, pessoas saudáveis. Eu costumo dizer que o endolaser é para quem se cuida, para quem pratica atividade física, para quem tem uma alimentação bacana. Porque o endolaser, eu gosto de dizer que ele é um refinamento. Então, a gente vai conseguir estimular colágeno naquela região, dar uma colada na pele, só que de uma forma sutil, a longo prazo, aí em torno de 6 meses, 180 dias. É o que os artigos comprovam para nós. Então, dependendo do tamanho do tecido adiposo, da gordura, por exemplo, a pessoa chega com uma gordura abdominal muito grande, ela quer fazer endolaser, não é para ela. Aí a gente tem que entrar com outra abordagem. Pós-lipo, eu pego muita pós-lipo. Fez lipo, tirou aquela gordura, mas ainda ficou ali uma flacidez ou a famosa pochete ali no infraabdominal. A gente entra com endolaser e fica maravilhoso. Então, ele auxilia na redução de gordura localizada e a colagem daquela pele. Isso, estimulando que fica colágeno. Ali sobrando, para que ela não fique flácida. Isso, exatamente. Papada flácida também, aquela papadinha que você já fez 1000 coisas, mas não sai. A gente consegue dar um refinamento com endolaser. Eu tenho muitos amigos dentistas que fazem lipo de papada, né? Dentista faz muito, que faz a lipo, faz a sucção, tira a gordura e vem com endolaser, justamente para colar a pele, porque só a lipo, ela só tira a gordura. A pele continua ali. Então, eles fazem a lipo de papada e já passa o endolaser. Resultado maravilhoso. Então, eu sou apaixonada pelo endolaser. Você esteve em 2025 na Incas? É na Incas ou no Incas? Incas Paris. É um congresso que acontece tanto no Brasil quanto fora, tem na Ásia, vai ter em Dubai agora em outubro, tem aqui no Brasil, só que eu fui em Paris. Gostei de ir lá porque é o primeiro congresso anual. Então, as tendências chegam primeiro lá, foi agora em janeiro. Então, foi muito bacana porque vão pessoas do mundo todo. E eu até comentei, eu fui com a minha mãe e com um professor muito, nosso amigo, renomadíssimo, professor Fábio Borges, e a gente comentou, né, como que a cultura muda. As russas eram extremamente preenchidas, exageradas, com unhão, bocão, muito ácido hialurônico. As turcas, preenchidas, mas de uma forma bem sutil, bem bonita, destacando os contornos. Já as brasileiras eram mesclado. Eu acho que a gente fica ali naquela linha tênue, sabe? As francesas não gostam de investir em injetáveis. Elas só gostam de trabalhar com tecnologias. E as coreanas não injetam, só skincare. Tanto que eles dominavam a ala de skincare. Então, assim, é muito legal esse congresso internacional para a gente ver as culturas e ver como que muda
essa abordagem estética de um lugar para o outro. Você falou nas orientais? Foi esse o termo? Eu estava em Singapura no ano que a Dermatológica, que é a marca deles, né? E tinha sido lançada, eu ainda estava no mercado corporativo e eu tive a oportunidade de conhecer, conviver um pouco, né? Eu fui para buscar os SOPs, os procedimentos operacionais que a gente iria utilizar, e é incrível o quanto elas são jovens. E quanto nos shoppings, né? Tirando assim a loja da Louis Vuitton, que é uma das maiores do mundo, mas assim, extremamente, é realmente muito cosmético. E, inclusive, eles conseguiram ir. Estão chegando, né? A Bioré, eu acho que tem vários outros, uma vitamina C que eu fui vendo chegando. Como é que você vê essa entrada de produtos e se tem algo mais vindo deles que é implementado? O que você acha? Você sabia, Carol, que as coreanas, elas não ganham festa de 15 anos. Elas ganham estética e fios. Gente. Então, por isso que elas têm a pele tão bonita. Tem coreana de 50 anos que você não dá 25 anos. Exato. Porque lá eles não têm o costume de festa igual a gente tem aqui. Lá elas ganham estética. Então, desde pequenininhas, elas são ensinadas a cuidar da pele. Elas têm um cronograma lá, que é o cronograma skincare coreano, né, da beleza natural, da pele de porcelana. Então, elas fazem desde pequenininha o ciclo certinho. Por isso que a gente vê as coreanas e não entende por que a pele é tão bonita, porque elas têm a cultura de cuidar desde pequenininhas. Aí, 15 anos, ganha tratamento estético, ganha, sei lá, um Ultraformer, um fio de PDO, entendeu? E ali ela segue para cuidar da pele. É uma coisa que a gente não tem essa cultura ainda. Não, A na estética, verdade, ela ainda é vista como um luxo. Mas isso está mudando, isso está mudando. vamos aguardar. E é importante que mude, até por conta, né, eu digo, há, sei lá, 30 anos atrás, exatos, essa questão do sol, do bronzeamento, do não cuidado, não é só uma questão estética, mas de saúde, o câncer de pele, de tudo isso. Eu me lembro que eu tinha colegas que tomavam sol com óleo de avião. Sim. E eu, assim, graças a Deus, nunca gostei. Cheguei num período que fui usuária de Roacutan, né? Tinha espinha pra caramba. Então, uso filtro solar já há bastante tempo. Por isso, inclusive, tanta familiaridade em conversar sobre procedimentos, gostar tanto. Né? Mas a isotretinoína fez parte da minha vida. Então, o sol, eu tive que ficar realmente um tanto quanto distante. Mas faz todo sentido o que você falou, o quanto nós somos incentivadas muito mais para a questão da sensualidade, para não dizer a sexualidade, né, de uma forma assim, são pelos muito claros, essa questão o cuidado com o corpo sempre foi muito, ainda é maior no Brasil do que com o rosto. Sim, nós somos conhecidos como Brazilian Butt Lift, né? Então, todo mundo quer ter o nosso bumbum. As pessoas viajam e pedem para os cirurgiões o bumbum brasileiro. Então, a gente tem ali já a cultura, o conhecimento do corpo brasileiro. Só que a parte de cuidado com a pele, quem tem são os orientais. Agora, o brasileiro ele já está mudando um pouquinho, principalmente que a gente está na era dos corredores. Todo mundo hoje está correndo, então as pessoas elas estão mais conscientes do uso do protetor solar, de um hidratante noturno, de uma vitamina C, e não só com a pele, mas também com a saúde. Não é na linha aqui da nossa entrevista, mas falando em skincare, em o que não pode faltar, o que, se houver a possibilidade, tem que acrescentar, conta pra gente. O básico que eu falo que qualquer pessoa tem que ter. Um sabonete de ácidos, baixa concentração, controlar a oleosidade, estimular colágeno. Vitamina C, a gente fala vitamina C, a pessoa acha que é vitamina C de tomar. Também, mas é a tópica. E hoje nós temos vitaminas C maravilhosas, com 35%, 45% clareadoras. Então, tem algumas que já tem vitamina junto. Então, interessante ter uma vitamina C que tem esse tipo de concentração para ajudar no clareamento da pele. E um sérum rejuvenescedor hidratante.
Então, é o básico, a pessoa ter os 3 básicos, e claro, que eu falo que não é um skincare, mas é uma obrigação necessidade. o protetor solar, por favor. Então, a pessoa ter isso aqui, ela já vai dar uma qualidade de pele aí para um bom tempo. E é tão importante a consulta, né, Duda? Porque por mais que a gente queira que abrir o maior número de possibilidades para que você entenda, já vem outras perguntas. Mas para todas as idades, que horas que eu passo a vitamina C? Ela vem antes ou depois do sérum? Eu uso de manhã ou de noite? Então, não há como você trazer dicas para uma coisa que é tão pessoal, né? Sim, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, Carol. As pessoas. Tem como você fazer uma avaliação? Não, não tem como. Não é uma avaliação, é uma consulta. Você não vai no médico para tratar uma doença e pede para ele fazer uma simples avaliação. É uma consulta. A gente tem que saber como é que é a sua rotina, o que você já fez, se você tem alguma contraindicação, tem alergia a alguma coisa, qual que é o seu foco. Porque às vezes eu tô vendo uma coisa na Carol, mas a Carol não se incomoda com isso. Ela quer tratar outra coisa. Então, escutar o paciente para montar um planejamento é na consulta. Hoje a nossa consulta é no mínimo 2 horas. Então, quando a gente vai pedir para a nossa consultora marcar, eu já falo, olha, deixa explícito para o paciente, para ele vir com calma, não vir com pressa, 2 horas no mínimo, para a gente conversar, conhecer, mostrar os resultados, porque tem muita coisa que a gente não consegue divulgar, principalmente o íntimo, que é uma coisa que está sendo muito falada hoje. Muitas mulheres têm queixa da região íntima, mas a gente não pode divulgar. Isso tem que ser mostrado em consultório, para ver o trabalho lindo que a gente faz. E é uma coisa que tem incomodado muitas mulheres. Frouxidão interna, pequenos lábios muito grandes, frouxos, mulheres que têm incontinência urinária. Então, são várias coisas que a gente não consegue estar falando na internet. Então, a gente precisa realmente da consulta. Então, uma coisa que a gente bate muito na tecla. Para ter resultados, se você quer... Nós dizemos que a nossa clínica é uma clínica de resultados. Se você quer resultado, tem que passar pelo processo. E o processo começa na consulta. Além de rotinas que a pessoa tem, muito provavelmente possa ser que não seja possível para a rotina até profissional que você tenha determinado procedimento. Então, onde há uma conversa, se alguém está querendo conversar com você, te ouvir, é porque realmente a importância não é só o seu financeiro. É realmente resultado que essa pessoa volte, né? Mas faz todo sentido isso que você trouxe. Ao longo das entrevistas, eu tenho ouvido e percebido o quanto muitas vezes o paciente, né, o consumidor de algum serviço, ele negligencia acreditando que está fazendo uma economia, tanto que tem profissionais que ainda fazem assim, mas se você for fazer o procedimento, o valor da consulta é absorvido. Oi? Para você profissional e para você consumidor, é tão importante que a gente comece valorizando o trabalho do outro, quanto o outro estudou, e quando você faz isso, você se valoriza, porque você vai a algum lugar onde você pode perguntar, questionar. Mas se eu fizer o procedimento, tira o valor da consulta, é a hora né, de um profissional. Então, eu falo que esse respeito pela pessoa que você está buscando para ser o seu médico, a sua biomédica, a pessoa que vai cuidar de você. Então, que essa escolha comece na valorização, inclusive, do quão importante é. Todos nós estudamos, Carol. Seja dentista, biomédico, médico, todos nós pagamos faculdade, estudamos, passamos. Então, assim, não é porque não é um não médico que não tem que cobrar consulta. E o tanto que a gente investe, o tanto que eu viajo. Olha, eu fui para o Incas buscar novidades, nós trouxemos uma tecnologia nova que eu trouxe de lá, que eu vi que realmente o forte estava sendo lá. O tanto que eu não investi em passagem, estadia, conhecimento. Então, isso tudo a gente valoriza e agrega na nossa consulta. Por isso que eu falo, não existe esse negócio de avaliação. É uma consulta mesmo personalizada, onde a gente vai traçar um tratamento personalizado para o seu caso. Porque o que funciona em mim pode não funcionar na Carol. Nós somos diferentes. Tem gente que chega lá e fala, eu quero esse bumbum. Eu falo, não tem como.
Seu biotipo é diferente, mas a gente vai conseguir deixar ele melhor, vai melhorar, vai ficar harmônico com o seu corpo. Então, nós somos seres individuais, não tem como. E eu começo a me valorizar quando eu entendo isso e entendo que a dieta não pode ser a da minha amiga que vai funcionar para mim, né? Exatamente. O creminho, qual que você está usando? Gente, o quanto eu recebo isso na minha rede social. Carol, graças a Deus, né? Sempre perguntaram muito quem é a dermatologista, quem é o fulano, quem é o ciclano, mas de perguntarem, inclusive, assim, qual é o creme, né? E aí, quando houve, teve uma época que eu estava usando Shiseido e também influenciada, acreditando que funcionava tanto. Então, você vai perguntar para alguém que também está indo sobre, muito provavelmente, alguma influência e que teria algo que fosse melhor. Então, existe o profissional, existe quem realmente conhece. E por falar nisso, você acredita que 2025 é o ano da Quality Beauty? Sim. Me explica o que é isso e se você acredita que veio realmente para ficar. Na verdade, já é uma coisa que eu prego, minha mãe também, com muitos anos na estética, que é a beleza natural, silenciosa. Que é você fazer um tratamento estético, a pessoa olhar e falar, nossa, você tá mais bonita, você tá diferente, o que você fez? Mas não sabe dizer o que você fez. Porque o que a gente estava vivendo nesses últimos anos? A era da harmonização facial, todo mundo injetando, injetando, injetando e todo mundo com o mesmo rosto. Mandíbula quadrada, queixo para frente, malar projetado e bocão. Então, todo mundo muito cheio. Agora, as pessoas estão removendo esses produtos. Não é que elas estão removendo, elas estão tirando o excesso, porque todo mundo hoje tem preenchimento. Só que ainda, somente 2% dos brasileiros fazem harmonização facial. Então, é um campo que está crescendo muito. Só que estava crescendo de uma forma errada. As pessoas estavam injetando, injetando, injetando. Se você tem flacidez, vamos injetar. Se você tem malar caído, vamos injetar. E está errado. A gente tem que sustentar a pele. A gente brinca lá na clínica e a gente fala para os pacientes, pensa numa casa. Você começa a construir a casa colocando porcelanato? Você tem que conferir os alicerces primeiro. E a nossa pele, nossa face é a mesma coisa. A gente tem que estruturar a musculatura, a gente tem que estruturar a pele para depois entrar com um preenchedor. Então, quando a gente fala de Quiet Beauty, que é uma tendência agora que chegou, é essa beleza mais silenciosa, essa beleza mais natural, mais discreta. Como, por exemplo, a Anne Hathaway, essas atrizes que estão com 40 e poucos anos, a Jennifer Aniston, que estão com 52, 55, gente, qual que é aquela A mãe atriz da Kardashian, que acabou de fazer um procedimento a também. Lindsay Lohan, mas teve uma que, ela para mim, ela é o padrão de parece beleza. Oi? A Lindsay. Agora olhando, quando você falou, acho que parece um pouco É? com você, eu achei. A Demi Moore, lembrei. Ela tem 62 anos. 62 anos. E ela passou por essa transição. Há 3 anos atrás, ela estava super preenchida, ela estava deformada. O que ela fez? Ela removeu os excessos, investiu em alta tecnologia e fez refinamentos com os injetáveis. Hoje, a mulher, você olha assim para ela, ela é um padrão de beleza, ela é uma referência. Então, quando a gente fala de Quiet Beauty, é isso, é você investir em tratamentos estéticos, mas não ficar na cara que você fez. Eu brinco que é não mudar a identidade, não mudar o RG. É você destacar os seus traços, sem mudar a sua essência. Faz todo sentido e é incrível o quanto muitas pessoas acabam se afastando desses procedimentos. Você vê que tem gente que tem pavor, nunca fez nada, mas pega a Gretchen, por exemplo. Não estou dizendo que é belo ou não. Minha opinião aqui, ela não inclusive, importa. hoje ela já está melhor. Ela já esteve pior. Já esteve mais preenchida, né? E acha que todo profissional que rejuvenescer ou melhorar precisa se transformar, né? Haver uma mutação. E não é. Não é. E não é. Então, essa questão de todos parecidos, realmente chegou um período que ficou assim. Eu mesmo não quero, né, essa questão dos preenchedores, né?
Até porque, como eu falo, eu já vou há bastante tempo, eu estou aguardando um tempo, que aí é uma decisão minha, que eu quero fazer um deep plane. Sim. Até porque eu não vou poder parar de fazer os procedimentos estéticos e nem as tecnologias, né? Quem pensa que vai fazer um procedimento mais invasivo e que não precisa mais estimular colágeno ou tudo isso, está enganado, né? E, inclusive, chegam pessoas que você fala, olha, para o que você está querendo, o que você está buscando, o ideal é que você faça realmente uma plástica e depois continue dessa forma, porque tem gente também que Sim. só vai se encher e aquilo... Sim, exato. Não, tem muito. Eu amo fazer harmonização, eu amo fazer uma boca. Pra mim é prazeroso. Mas tem gente que chega lá e fala: não, você precisa fazer um tração microfocado primeiro. A gente precisa estimular seu colágeno, a gente precisa reposicionar sua musculatura. Ou eu falo: não, o seu endolaser. Vamos fazer um endolaser e depois a gente faz um preenchimento. Eu fiz recentemente numa paciente. Ela veio já frustrada de várias clínicas e ela virou para mim e falou: vai ser a última que eu vou tentar. Minha mãe fez o corporal dela, eu fiz o facial, porque o corporal já era com a minha mãe e o facial já era comigo. Nós fizemos o endolaser, deu uma esticada na pele dela, uma colada na papada, só que eu sou muito crítica, assim, meu olhar é muito simétrico. E eu falei para ela: você tem um lado direito bem mais baixo que o esquerdo, você dorme do lado direito? Ela dorme. Eu falei: pois é, a sua bochecha tá de um lado assim e a outra tá assim. A gente vai precisar subir com o endolaser e depois refinar com o preenchimento. Ela: mas eu não vou ficar com o rosto inchado? Eu falei: não. Eu falei: quando a gente fala em refinar com o preenchimento, é igualar, porque você está super diferente de um lado e totalmente... E aí nós fizemos, ela amou. Aí já teve coragem de fazer o lábio, fizemos só um refinamento no lábio, aí ficou super animada, fizemos o mento, colocamos um pouquinho, enfim, foram pouquíssimas coisas, mas a gente fez primeiro o que todo mundo deveria fazer, que é estimular colágeno. E por último, nós fizemos o preenchimento. Enfim, ela tá super feliz, ela é uma mulher de 50 e poucos anos, tá com um rosto maravilhoso. E eu falei para ela: olha, agora você só precisa fazer uma manutenção. No final do ano você faz um bioestimulador ou faz um ultrassom microfocado. O que não pode é parar no tempo. É fazer hoje, sumir 3 anos e querer que esteja da mesma forma. Então eu falo que o segredo para o rejuvenescimento e para o gerenciamento do envelhecimento é o cronograma. É nunca parar, sempre estar fazendo uma coisinha. Não precisam ser muitas coisas, nem coisas exageradas, mas uma simples limpeza de pele com uma hidratação, um bioestimulador uma vez ao ano, faz toda a diferença. E às vezes, o quanto você fica distante vai ser mais oneroso para você o seu retorno. Eu sempre Porque, falo isso. né, se você tiver aquele planejamento, eu sempre me planejei, a parcela do dermatologista, a parcela da clínica, aquilo ali sempre estava presente, porque todo ano é realmente uma programação. Agora, o gerenciamento ele acontece assim, é como manutenção de carro. Sim. Né? Se você deixa um tempão, vai ter que trocar um monte de coisa, voltar com tudo aquilo que você tinha arrumado, né? E eu falo, é igual dentista. Você fica muito tempo sem dentista, é cárie, é restauração, é tudo. Tudo. E aí você gasta horrores no dentista. Então eu falo que a estética é igual, sempre tá fazendo alguma coisinha. E todas as nossas pacientes, quando ela finaliza um tratamento, a gente manda a foto do comparativo, a data que ela entrou, a data do depois, o comparativo. Eu mando o laudo com tudo que nós fizemos, os pontos que ela destacou para mim na consulta e o que nós conseguimos melhorar. E eu já deixo para ela o próximo tratamento, caso ela queira seguir com uma manutenção ou fazer um tratamento novo, algo assim. E aí eu explico para ela direitinho em um áudio, né? Mando para ela bem detalhadamente. Então, eu já deixo ali pronto para ela, caso ela queira seguir com o gerenciamento dela. Então, isso é muito importante e é o pecado das pessoas. Aí eu fiz um tratamento, pronto, ele vai durar para o resto da vida. E essa é a pergunta, todo mundo pergunta. Quanto dura, doutora? Quanto tempo que vai durar? Não sei. Como é que é a sua alimentação? Você faz skincare? Você faz atividade física? Quando você está fazendo a musculação, você faz careta demais? Porque se fizer careta demais, seu botox vai
embora mais rápido. Então, assim, isso tudo a gente investiga na consulta. Você falou de um ponto negativo da atividade física. Qual é um ponto positivo que auxilia nos processos, nos procedimentos estéticos que você realiza? A musculação é a única atividade física, eu não tenho 40 mais, mas que mulheres de 40 mais não devem deixar de fazer nunca, porque sustenta a musculatura. Aumenta a força, tônus muscular, e quem pratica a musculação, a gente consegue uma firmeza ali, uma sustentação muscular por muito mais tempo. Seja no corpo ou no rosto. Exatamente. Agora, quem pratica muita atividade física tem um envelhecimento natural da face. Então, tem que alinhar atividade física com bioestimuladores, um estímulo de colágeno. Já percebeu que a maioria desses bodybuilders são extremamente definidos, mas o rosto super fundo, sem gordura, porque o nosso corpo ele não sabe de onde ele tem que tirar. É igual as canetas emagrecedoras agora, Mão de Aro, Ozempic. A gente está emagrecendo de uma forma homogênea, o corpo ele tira gordura do corpo inteiro, né, nosso organismo, mas a face afunda. Por que ela afunda? Porque está tirando gordura da face também. Então, hoje eu já falo para os meus pacientes que estão fazendo uso da medicação, tem que começar a estimular colágeno antes. Vai começar a usar daqui 30 dias? Vamos começar hoje com o planejamento. Porque quando você finalizar o tratamento, seu rosto não vai estar com aquele aspecto cadavérico, que é o que a maioria das pessoas estão ficando hoje. A gente falou do ponto positivo e não tão positivo da atividade física associada aos procedimentos e à alimentação. Não, importantíssimo. Alimentação não inflamatória. Tem gente que tem muita acne, que tem a pele oleosa, e eu pergunto, bebe leite? Ai, bebo meu leitinho com Toddy todo dia, meu café com leite todo dia. Aí eu falo, corta o leite. 30 dias a acne já tá seca. Então, são pequenas coisas na alimentação que se você mudar um pouquinho, o teu tratamento estético vai lá em cima. Então, é um combo. Quem faz atividade física coopera para o emagrecimento no tratamento estético, ativa o metabolismo, para metabolização de gordura. Quem faz musculação segura a musculatura, então ajuda a não ter tanta flacidez muscular, então a gente consegue tratar somente a pele, porque tem paciente que tem flacidez muscular e tissular, que é da pele, então a gente tem que tratar os dois. Então não é só um tratamento, são 2 tratamentos ali em conjunto. E a alimentação que é indispensável. Ajuda na pele, eu falo que a alimentação, o que nós comemos reflete na nossa pele, né? E é no corpo, tanto na questão de medidas, como na questão também do nosso semblante. Olheiras, o viço, o brilho, isso tudo a alimentação, ela transparece. Potencializa o ruim e o bom também, Exatamente. né? Duda, você é mentora do Endolaser. Uhum. Como é que você hoje, né, pode me descrever? O Hoff, que foi justamente a sua especialização, eu acredito que você é mentora também dessa especialização, Sim. das duas. Como é que você pode nos falar esse processo natural, utilizando tanto o Hoff como o Endolaser? Como é que você visualiza e como você enxerga tanta naturalidade e pratica essa naturalidade utilizando dessas duas práticas? O endolaser, na verdade, ele é um refinamento. Então, eu gosto sempre de introduzir ele para trazer uma pele mais firme, para dar aquele contorno na cinturinha, deixar o abdômen mais coladinho e introduzir o injetável na harmonização como a cereja do bolo. Então, quando eu vou dar mentorias, eu gosto de passar o que eu utilizo em consultório. A pessoa vai comigo e ela aprende até como ela faz a consulta, até como ela finaliza o paciente. Então, ela pega todo o know-how ali do negócio e eu ensino realmente o que eu aprendi nesses últimos 3 anos, que não foram fáceis. Teve gente que eu não consegui entregar resultado porque eu não usei uma técnica certa, potências. Hoje eu já vejo qual é a potência correta que entrega resultado, a potência que não vai dar intercorrência.
Vejo também muitos profissionais fazendo endolaser sem utilizar um simples termômetro. A gente trabalha com calor, então isso pode gerar ali uma esteatonecrose, uma queimadura, uma infecção. Então isso tudo eu fui aprendendo na minha prática clínica. Graças a Deus, desde que eu comecei a trabalhar com endolaser, eu nunca tive uma intercorrência, nunca mesmo, Carol, para honra e glória do Senhor. Mas eu recebo muitas intercorrências de pessoas perguntando, já aconteceu com você? Você pode me ajudar? Então a gente vai aprendendo, sabe? E a gente identifica onde é que estava o erro. Então isso tudo eu tento passar tanto para os meus pacientes, por isso a consulta, eu explico isso tudo na consulta. Tem os prós, né? Mas também a gente tem que falar o que pode acontecer também de ruim no procedimento. E também para quem faz a mentoria comigo. Então, isso tudo eu passo individualmente e explico como que pode causar ali para um rejuvenescimento e um afinamento corporal. Ainda falando do ROF, que é a harmonização orofacial, já tô craque agora, e do endolaser, deixa eu especificar melhor o meu questionamento. Essas duas técnicas, qual a sessão ideal, o quanto disso é ideal para que essa pessoa, ou que você ensine, consiga esse rejuvenescimento natural, que é o que você prega? Não tem um padrão, tem a necessidade, não é uma regra. Então, o endolaser, de acordo com os artigos científicos, a gente tem que esperar pelo menos 6 meses, porque eu vou fazer a sessão hoje. Em até 6 meses, a Carol vai estar estimulando o colágeno daquela sessão que nós fizemos. Então, chegou para mim e falou, ai, gostei muito, quero fazer de novo. Vamos esperar pelo menos 6 meses. A gente pode repetir a sessão. Como você pode fazer uma vez ao ano, vai depender da necessidade, do que você acha. Já acha que está precisando? Tomou muito sol? Deu uma relaxada com os cuidados? Vamos fazer mais um, mas sempre respeitando o tempo ali do corpo, por conta da fisiologia e do trauma que a gente dá no tecido. Porque por fora a gente não enxerga nada. Tá tudo lindo, a pele tá íntegra, mas por dentro o nosso corpo tá trabalhando ali para estimular colágeno incansavelmente todos os dias. Então a gente não pode estar fazendo procedimento em cima de procedimento quando a gente fala de endolaser. Então o endolaser eu não vendo sessões. A gente faz as reavaliações, compara o resultado. Ah, gostei, quero mais um? Vamos ver o tempo que você fez e a gente já pode marcar o próximo. Então tem a necessidade. Eu tenho um paciente que fez há 1 ano e meio atrás, aí repetiu agora de novo. Tem paciente que fez ano passado, tá lindo. Eu falei, não precisa de outro, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer um bioestimulador, entendeu? Já o preenchimento, vamos falar de ácido hialurônico. Na bula, ele nos mostra 12 meses de durabilidade. Só que se você esperar 12 meses, pode acabar. Vai ficar murchinho de novo. Então, eu falo que tem que fazer as manutenções. Então, vamos supor que nós utilizamos 4 ml na Carol no malar. Quando você for fazer a sua manutenção daqui a 8 meses, a gente não vai usar 4 de novo. Talvez a gente use 1 a 2. Então, nunca é a quantidade inicial. Por isso que se chama manutenção. E o nosso corpo, ele é muito doido. Ele pode absorver tudo de uma vez, de acordo com o seu estilo de vida, se você toma água, se você se hidrata, se você passa creme no rosto, se você fuma, se você toma muito álcool, como ele pode degradar devagarinho. Então, tem gente que volta depois de 1 ano no consultório, Duda, eu queria fazer minha boca de novo. Eu falo, não precisa, tua boca ainda tá linda, ainda tem preenchimento aí. Entendeu? E tem gente também que volta com 1 ano, não tem mais nada. Então, depende muito de como que é a absorção do produto no teu corpo. Mas eu sempre indico fazer as manutenções. E as manutenções, elas nunca vão ser com as mesmas quantidades iniciais. Elas vão ser sempre menores. Então, nunca tinha ouvido essa percepção. Com relação a afirmar que não é o ml que promove um bom trabalho, o que você tem a nos dizer nesse sentido? Qual é o parâmetro de sucesso para esses procedimentos, então? Eu até já postei vários vídeos falando isso. Eu costumo dizer que
quantidade não é qualidade. Eu tenho 16 ml de ácido hialurônico no meu rosto. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam: "Ah, meu Deus, mas não parece". Mas não é para parecer. Isso é uma harmonização bem feita. Não é para parecer que você preencheu. E já vi pessoas que fizeram com 2, 3 ml, e que ficou com uma bochecha horrorosa, ficou com o queixo quadrado. Então, a quantidade ela não vai definir o bom trabalho do profissional. O que vai definir é a mão dele. É você se identificar com o trabalho dele e falar: eu quero fazer com ele porque eu me identifico com ele. Então, eu falo que a quantidade, ela é muito... A gente não deve se prender à quantidade, entendeu? A gente pode começar com um pouquinho, para não assustar o paciente, que às vezes eu falo: olha, é 9 ml. O paciente fala: meu Deus, é muito. Não, vamos fazer com 4. Tá bom, vamos fazer com 4. Aí a gente faz, ele vê que ficou uma coisa natural, sutil. Vamos colocar mais um pouquinho? Aí eu falo: vamos esperar 15 dias, se acostuma, aí você volta, a gente analisa, coloca mais um pouquinho. Mas no meu olhar clínico, com a experiência que eu tenho, eu sei que vão ser aqueles 9 ml. Mas eu preciso respeitar o tempo do paciente, principalmente quando é a primeira vez. A gente assusta, principalmente com boca. Eu falo: olha, calma. O paciente deitou na maca, eu falo: ó, calma, você vai ficar inchada, mas não é o resultado final. Se acalma. Aí eu mandei até fazer um lembretinho, dou para ela, mando no WhatsApp dela de novo, para ela lembrar que vai diminuir. Só que é instantâneo, a gente assusta com tudo que é novo. Então a paciente, ela ama, mas ela fica: nossa, ficou muito grande. Nossa, ficou demais. Quando passam alguns dias, que o edema acaba, a anestesia passa, ela ama a boca dela. Ela fala: nossa, você poderia colocar mais um pouquinho. Então é assim, é uma construção, sabe? É um processo, tem que ir com Exatamente. calma e respeitando, né, cada um. Estou sabendo que você está lançando mentorias, cursos. Qual é o público-alvo? O que você espera de resultado desses cursos, dessas mentorias? Hoje eu vejo, Carol, que as pessoas elas têm um pouco de receio de pegar um avião, ir para São Paulo. Eu falo São Paulo porque é o polo, né? Para fazer um curso. Então hoje as pessoas estão muito do online. Só que o online, a gente não sente a mão do profissional. Tem gente que tem a mão muito pesada para fazer botox, tem gente que tem a mão muito pesada para fazer bioestimulador, e para você fidelizar o seu paciente, você tem que fazer ele não sentir dor e se sentir seguro. Se você fizer essas duas coisas, ele vai estar no seu consultório ali pelo menos 2 vezes ao ano. Então, o profissional que tem a mão muito pesada e não se preocupa ali com o conforto do paciente, o paciente não volta. Então, como que a gente faz isso através de um curso online? É difícil. Então, eu estou desenvolvendo um curso de perfiloplastia, que é nariz, boca e mento, que são as 3 regiões onde devem estar alinhadas para alongar um rosto e deixar um rosto mais jovem. E eu vou explicar isso tudo, vou passar toda a parte anatômica, a parte em cadáver também, que eu estou fechando com uma empresa, para mostrar a dissecação, aonde que deve aplicar, aonde não deve aplicar, principalmente nariz, que é uma região que as pessoas têm muito medo de preencher, que dá muita intercorrência. Então eu vou mostrar a minha técnica, como preencher nariz com seringa de botox, que não dá intercorrência, não dá nenhuma obstrução de vaso, e a do endolaser. Só que eu vou fazer um curso online, mas bem minucioso, etapa por etapa, e aí como bônus, se a pessoa quiser vir para Brasília, para estar dentro da minha clínica, para pegar na minha mão, aí ela vai ter um bônus adquirindo a mentoria online. E a mentoria online vai ser ao vivo, totalmente gravada? Como é que vai funcionar? Ela vai ser totalmente gravada, tudo, todos os módulos vão ser gravados, e aí a gente vai colocar em uma plataforma e eu vou disponibilizar ali durante 1 ano para o profissional que queira aprender comigo. Porque a maioria dos congressos, as pessoas me encontram e falam: eu quero fazer sua mentoria, vamos para Brasília comigo. Ai, mas é tão longe. Gente, ó, semana que vem eu tô indo para o Maranhão dar curso. Para mim não tem isso não. Se tiver que ir para longe, eu pego um avião e vou. Quando é conhecimento, não tem preguiça. Semana que vem tô indo para o Maranhão, vou dar curso de quinta a sábado. Mês que vem São Paulo. Mas tem gente que ainda tem essa limitação.
Ou às vezes fica difícil pagar estadia, hospedagem, alguém que está começando ainda não tem esse investimento todo. Então, o curso online, ele cabe muito para essas pessoas também. Para as pessoas que querem alcançar técnicas novas com naturalidade, para as pessoas que não podem pagar uma mentoria presencial, vir para Brasília, pagar uma estadia passagem aérea, ainda mais consegue pagar o curso online e aprender de casa. E assim, é muito mais que um bônus, né? Sim, Poder ver a atuação, estar com junto no certeza. consultório. Eu acredito que essa experiência é algo que quem, né, Uhum, compreendeu o quão importante é, uhum, vale muito a pena. E um curso bem gravado, que realmente com entrega certeza. de um conhecimento embasado, Uhum, né? Ele funciona. Para com quem quer e certeza. quem já está nesse Uhum. nível. E falando em pessoas que agora estão se formando em biomedicina, o que conselho você daria? O que que tem, quais são os burburinhos aí? Quanto você está satisfeita hoje com a sua formação, com o seu, Uhum. né, o patamar que você conseguiu atingir? Que conselho você daria para quem está se formando ou pensando em se formar em biomedicina? Eu acho que a gente tem que fazer uma seleção do que a gente quer. Eu comecei querendo laboratório, hospital, depois eu mudei para estética. Quando eu entrei para estética, eu queria abraçar o mundo. E eu falei, se eu abraçar o mundo, eu não vou me destacar onde eu quero ser reconhecida. Então, eu acho que tem que ter o foco. O que que você quer? Você quer harmonização? Você quer endolaser? Você quer ser especialista em quê? Você quer ser especialista em boca? Em nariz? Então, a gente tem que fazer essa análise. Hoje, o meu foco é o endolaser. Hoje é o high ticket, o meu high ticket pessoal, não da clínica, o meu high ticket pessoal. Mas eu estou investindo nessa técnica Quiet Beauty de harmonização facial. Mas a harmonização facial nós temos um campo gigante. Então, qual que vai ser o meu novo foco? Perfiloplastia, nariz, boca e mento. Que para mim hoje, a minha técnica é uma das melhores. Não falando de, nossa, ela tá querendo se gabar. Eu gosto do trabalho que eu faço, eu me identifico com ele. Então, as pessoas que se identificam com o meu trabalho vão comprar o meu curso. Assim como eu me identifiquei com o da minha mentora, eu falei, nossa, eu amo o que ela faz. Aprendi com ela. Então, eu acho que o foco é o primeiro passo e começar por onde der. Às vezes a gente acha que a estética a gente tem que comprar aquilo, tem que abrir uma clínica, tem que fazer. Eu tenho várias amigas que falaram: Nossa, Duda, se você não tivesse clínica, eu te contratava. E eu falo: Eu trabalharia para você tranquilamente se eu não tivesse a clínica. Então a gente começar da onde dá. Tem uma parceira, tem uma clínica, quer te contratar? Comece por lá. Porque tem gente, Carol, que acha que se formou em estética tem que abrir clínica. Não. A gente acha que é um luxo, né? A gente só vê as coisas boas, mas é muito trabalho. É muito trabalho. E, e a minha mãe hoje, eu ainda tenho alguém para dividir esse trabalho comigo. Então, quando você é sozinha, é muito difícil. Então, eu tive uma amiga biomédica que trabalhou comigo. Eu indiquei ela para outras clínicas também. Ela aprendeu muito nessas outras clínicas. Então, eu acho que é isso. É você começar por onde der. E aí, depois você pensa grande, abre seu consultório. Depois do consultório, abre uma clínica. E aí você vai expandindo e abre filial. E assim vai. É muito bom, né, se afastar dos atalhos, Uhum. cumprir os processos, mas tem uma época, eu acho que da juventude, que tem um ego, né, uma Uhum. necessidade, mas que com o tempo, com a maturidade, que você recém-formado, ou quem está se formando, consiga ouvir isso, né? Tem Uhum. conselhos que realmente valem a pena. Com Duda, certeza. você falando com essa nossa paciente, como é que você pode resumir esse rejuvenescimento facial com naturalidade, o benefício que ele traz, o quanto ele é importante para você, o que pode proporcionar de benefício? Eu vou falar para uma mulher, mas claro que homens hoje em Uhum. dia
também estão se beneficiando disso, e eu acho que cada vez mais. Os homens estão se cuidando muito mais. E o benefício, tanto da questão da naturalidade, quanto o benefício para o ser humano em estar se cuidando e investindo nele. Eu acho, Carol, que a estética ela não é futilidade. Tem gente que chega em consultório e fala, eu não consigo tirar a roupa na frente do meu marido. Então, não é futilidade, é autoestima. Quando você emagrece e entra em uma roupa, você não se sente super bem? Então, a estética é a mesma coisa. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro botox, que eu fiquei com a sobrancelha mais aberta, eu fazia careta, não enrugava nada. Aí eu, caramba, nunca mais vou ficar sem isso. Aí a minha mãe falou, o problema é começar, porque depois você não para. Então, a gente se sente bem. Então, não é só luxo, é autoestima. E eu falo que uma mulher com autoestima elevada, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma esposa maravilhosa, ela vai bem para o trabalho, ela fica de bom humor, não tem o que deixe ela irritada para baixo, entende? Então, quando a gente começa, mesmo que seja com um simples botox, já vai mexendo ali. E aí é uma construção. Agora, cabe o profissional botar um pé no freio, porque tem algumas pessoas que não têm freio. Então, o profissional vai falar, não, tá bom, tá ótimo, você tá maravilhosa, vamos fazer algo para o final do ano? Então, tanto os homens quanto as mulheres, eles estão despertando mais essa questão dos tratamentos estéticos para a autoestima e não para a vaidade, para o ego, entende? Então, eu acho que é uma construção mesmo, é um planejamento, é começar devagar, por onde dá. Tem gente que chega, eu não tenho esse investimento todo. Vamos começar, então, pelo Botox? Uma limpeza de pele com Botox? Então, é isso, é começar. Qual é o cliente que vai se identificar com você? Quem é a cliente que você busca? Olha, é bem difícil essa pergunta, Carol. Porque eu até brinquei com a minha mãe esses dias. Eu falei, as suas pacientes são as pacientes mais velhas, estão mandando mensagem para cá, ela falando, eu quero uma consulta com a Duda. Então, é um mix assim. Mas eu busco pacientes que queiram me ouvir, queiram ouvir a minha opinião, porque por mais que eu seja jovem, eu tenho uma bagagem e eu tenho um olho clínico, um olho crítico. E eu tenho um senso estético que eu e minha mãe, a gente acorda isso. Nós não faríamos em nós, nas pessoas, o que não faríamos em nós. Então lá a gente testa tudo. Chegou equipamento novo, a gente faz na gente. Lançou um produto novo, eu testo na minha mãe, eu testo em mim. Não, isso aqui é uma porcaria, não vou vender isso. Então, a gente tem essa ética lá. A gente não faz nos outros o que não faríamos em nós. E eu busco pacientes que queiram me escutar, que não me julguem pela minha idade, porque tem gente que senta e fala, mas você é muito nova. E aí eu tenho que falar sobre a minha expertise, eu tenho que demonstrar conhecimento, eu tenho que jogar na mesa a minha bagagem para ela me dar o valor e ver que eu realmente sou boa no que eu faço. Então eu busco clientes que queiram me ouvir, pacientes que queiram passar pelo processo, que não queiram só ir lá buscar um resultado imediatista, entende? Eu quero pacientes que queiram uma longevidade e queiram também estar conosco. A gente tem pacientes, nós fizemos o coquetel de 27 anos da clínica sexta-feira passada, e tiveram pacientes que viraram pra gente falar e falou, nossa, tem 10 anos que eu tô aqui, eu não vou ganhar um brinde? Aí eu falei, gente, é mesmo. Aí eu falei para ela, eu vou desenvolver uma caixinha diferenciada para pacientes que fizeram 5 anos conosco e 10 anos conosco, um presente. Então, a gente tem pacientes que já estão há muitos anos conosco. Temos uma paciente que ela me viu pequenininha, ela brinca, nossa, eu te vi de fralda e hoje você faz botox em mim. Então, são pacientes que confiam no nosso trabalho, sabe que a gente entrega resultado, que a gente não trabalha com maracutaia, a gente não economiza.
Se tiver que fazer alguma coisa em você, você não pagou, mas eu quero melhorar o teu resultado ali, vamos fazer na Carol, sobe, faz, não vou cobrar nada por isso, porque a gente entrega resultado. Resultado e autoestima. Maravilha. Falamos com essa mulher que está buscando um local e uma profissional que você se conecte. Agora, o profissional que vai vir fazer a mentoria com você. Fala sobre o que você vai entregar, o que é a sua intenção. Já aproveita esse momento para convidar esse profissional que a gente está fechando, né, esse quadro, que gostoso te ouvir. E é importante que esse profissional, além de tudo tecnicamente, do que você criou sobre a sua técnica do perfiloplastia, nariz, boca e mento, né? Além disso, esse posicionamento, essa segurança, que realmente é pouca idade normalmente para se ter essa segurança, esse posicionamento no falar, que eu acredito que a gente consegue transmitir e imagino que seja também um módulo para essa mentoria. Você falou uma coisa engraçada, Carol, que eu treino com um casal de pacientes na mesma academia. E aí ela foi ontem na clínica, ela falou para mim, você é uma na academia, em consultório parece que você se transforma em outra mulher. Eu falei, Carol, ela também é Carol, né? Ana Carolina. Eu falei, Carol, é o posicionamento. Aqui dentro eu sou a doutora Maria Eduarda, sou a mesma pessoa, mas aqui eu preciso passar a autoridade. Na academia eu vou com um macaquinho, um tênis, um moletomzinho. Na academia eu sou só a Duda, só tô ali para treinar. Entende? Então, tem profissionais que têm muito receio com isso ainda. Não sabem como passar autoridade, profissionais que estão se formando. Então, eu vou explicar isso. Pacientes mais velhos também ainda tem muita discriminação com pessoas mais novas, porque olha assim, fala, o que essa menina tem bagagem para me falar? Que expertise que essa menina tem? Então, isso tudo eu ensino na mentoria também, que é o posicionamento. E eu acho que o meu maior diferencial é ciência com prática. Tem muita gente vendendo curso online só por achismo. Fiz, deu certo, vou vender um curso. Tá, mas e o artigo científico e o embasamento? E por que você está fazendo essa técnica desse jeito? Então, os meus cursos, eles serão todos com embasamento científico, com fisiologia, para depois entregar a técnica. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Fiquei realmente feliz, amei. estou aguardando já a mamãe aqui com a gente para que vocês possam conhecer tudo, além da Duda que ainda tem na clínica também. Eu vou deixar aqui na descrição onde encontrar, endereço, tudo direitinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, já está aí. A profissional super apresentada. Obrigada e parabéns. A você, Carol. E eu entendo, tá? De cadeira. Realmente a gente pensa, poxa, será? É pouco tempo de experiência, Sim. né? Mas é o que você falou. Existe um olhar, existe eu nasci para isso. Existe a possibilidade de você chegar e conversar sem julgar pela capa, né? Não quer dizer que vão precisar. Tem gente que com 10, 20 anos de experiência ainda não trabalha de uma forma tão fluida, né? Eu acredito muito. E eu tenho um espelho diário, que é a minha mãe. Então, eu aprendo muito com ela. Às vezes ela chega e fala, ela tenta assim, me escuta, faz assim. Aí eu vou lá e faço, deu certo. Ela faz desse jeito. Desse jeito você vai evitar pegar um nervo. Desse jeito você vai evitar uma intercorrência. Então, eu tenho ali uma correção diária comigo. E ela também aprende muito comigo. Esses dias eu fui fazer um procedimento nela, ela, aí pode fazer, filha? Eu falei, deixa que aqui eu que entendo. Então isso. A gente troca muita figurinha. A gente eu recebi semana passada uma gineco que falou, ela estava dando aula para os residentes, e aí várias coisas ela sabia resolver, mas tem coisas que ela fala, gente, o que é novo? Sim. Vem cá, me ensina como é que eu vou resolver isso daqui. E a tecnologia trouxe muito É igual tudo isso, dentista. né? Eu amo, às vezes a gente está dando o curso de harmonização mesmo, que é o que eu estou indo semana que vem, quando tem dentista na aula.
porque às vezes a gente não consegue pegar um ponto para anestesiar a face do paciente. Eu falo, algum dentista aqui, porque eles sabem todos os pontos da face, onde a gente consegue anestesiar até aqui perto do olho, e o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento. Então, assim, são coisas que eu falo que a gente tem a aprender com todo mundo. E ao invés de criticar profissionais que estão habilitados, segundo a legislação brasileira, para o que estão fazendo, é melhor aprender com eles. Parabéns por esse posicionamento que você trouxe, né? E é isso. Acredito que as pessoas elas podem se unir ao invés de estar se criticando. Com certeza. Eu tenho muitos amigos, eu tenho amiga médica, eu tenho amiga biomédica, dentista. A gente se ajuda pra caramba. Eu tenho uma amiga médica, ela não faz harmonização, a gente troca figurinha, falo, Gabi, o que você acha disso? As canetas emagrecedoras, ela já me deu uma dica, ela, Duda, já entra 30 dias antes do Monjaro com estímulo de colágeno. Então, a gente tem que se unir, e hoje tá tendo uma guerra de classes, sabe? Não é o paciente que denuncia o profissional, é o próprio profissional que denuncia o colega. Então, a gente precisa se unir mais, se ajudar mais, isso vai evitar intercorrências, vai evitar de sair no jornal falando mal do procedimento, que acontece muito isso, né? O profissional fez errado, aí sai lá no jornal, o procedimento matou fulana. Foi procedimento. Procedimento tem eficácia, tem respaldo científico, tem N trabalhos. O que aconteceu foi má conduta do profissional. Então, a gente precisa se ajudar, e hoje é o que eu faço com os meus colegas. Quando a gente vai para congresso, eu encontro, essa última vez eu fui para o Full Face, em São Paulo, há 20 dias atrás, eu encontrei amigas de Recife, do Rio, de São Paulo, do Maranhão, de São Luís, e aí a gente sai para jantar à noite, a gente troca figurinha, discute, e é assim que a gente cresce. Sim. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, eu te espero mesmo. lá, viu? Eu vi, gente, ela tá me olhando aqui, tem um tempão. Cada vez que ela... Eu estou vendo, Carol. Acalme, eu estou... Mas que mulher bonita, viu, Carol? Você tá ótima. Eu tô com 46. Ótima, tá ótima. Obrigada mesmo. Tá linda. Viu? Gente, até o próximo consultório aberto.